O secretário de Fazenda do Estado, Rafael Fonteles, coordena o programa de investimentos Pro-Piauí. Em entrevista ao Piauí que Trabalha, o secretário avalia as primeiras ações e anuncia metas para os próximos anos. De fato, o Pro-Piauí é esse programa que condensa, que aglutina todos os investimentos que serão feitos desde 2020 até 2022 pelo governo do Estado do Piauí, nas mais diversas áreas. Na área da educação, por exemplo, nós temos 1 bilhão e 700 milhões já nos cofres do Tesouro Estadual para aplicar exclusivamente no desenvolvimento do ensino. E aí vai abranger não apenas o ensino básico, mas também a redução do analfabetismo, o ensino técnico profissional. A meta do governador é colocar o Piauí entre os 10 melhores estados em termos de qualidade, nos índices, no IDEB, por exemplo, reduzir em 200 mil pessoas analfabetas no estado do Piauí, para reduzir essa chaga que temos há muito tempo no nosso estado, e aumentar em mais de 100 mil o número de vagas no ensino profissional ao longo desse período. Então, são metas ousadas, mas o desafio maior, que seriam os recursos, nós já temos, com o precatório do Fundef, em caixa nos cofres do Tesouro Estadual. Na área da saúde, são 300 milhões de reais, Elivaldo, que, inclusive, foram antecipados parte desses investimentos em função da pandemia. Então, o aumento do número de leitos, ampliações de hospitais, a nova maternidade de Teresina, que é uma obra de mais de 100 milhões de reais, é a principal obra dentro desse Pró-Saúde que está no Pro-Piauí. Na área social, do mesmo jeito, com microcrédito na agência de fomento, atendendo milhares de microempreendedores, é uma coisa importante, além da segurança alimentar, da segurança hídrica. E o que é mais visível dentro do Pro-Piauí, também a parte de infraestrutura. Então, são dezenas, centenas de obras de mobilidade urbana, de rodovias, de sistemas de abastecimento de água, todos dentro desse contexto de desenvolvimento econômico e social que o Pro-Piauí faz. E, por fim, a questão da atração de investimentos, seja parcerias público-privadas, concessões puras, ou mesmo contato com investidores que querem um ambiente de negócio mais favorável para investir aqui no Piauí, está dentro desse contexto de investimentos do próprio Piauí. Na infraestrutura, chama a atenção sinais de fragilidade da rede rodoviária do Piauí sob a responsabilidade do Estado. O que está previsto na revitalização das estradas com o comando do governo? Bom, antes, quando o governador Wellington Dias assumiu o primeiro mandato, em 2003, o Estado do Piauí só tinha 1.500 quilômetros de rodovias, de PIs, asfaltadas. Hoje são mais de 6.500 quilômetros. Então, o problema principal passou a ser a manutenção, conservação e restauração dessas rodovias do que propriamente novas rodovias. Claro que ainda existem diversas rodovias importantes que estão sendo executadas, mas a manutenção passou a ser uma questão chave. E a boa notícia é que 4.000 quilômetros, desses 6.500 quilômetros, já têm recursos garantidos para a sua conservação, restauração ou manutenção, porque há rodovias em que precisa de um investimento menor, outras que precisa praticamente ser refeito o trecho, alguns trechos totalmente. Então, nos próximos meses, várias frentes de trabalho serão visíveis pela população com a melhoria substancial desses trechos que estão com problemas de restauração. E a continuidade de obras importantes. Eu cito aqui a PI 392, a rodovia da soja, ali que ela é transversal a Transcerrados, de Baixa Grande do Ribeiro, indo no sentido de Currais, Bom Jesus. É uma rodovia que já iniciou o primeiro trecho, vai ser dada a ordem de serviço do segundo trecho e teremos a licitação do terceiro trecho. É uma obra muito demandada pelos produtores rurais. Fora a conclusão da Transcerrados, o primeiro trecho, que faltam 20 quilômetros serem concluídos, você tem o terceiro trecho numa emenda do senador Marcelo Castro, e o segundo trecho através de uma PPP que recentemente teve uma audiência pública em Uruçuí, para tornar realidade esse sonho importante, não apenas da Transcerrados, como das rodovias, as PIs transversais a ela, que vão garantir o escoamento da produção com maior segurança, com maior celeridade, que é uma demanda importante dos produtores. E fora outras rodovias, a rodovia que vai para Guaribas, concluir a rodovia
Curimatá, Morro Cabeça no Tempo, para interligar as 224 cidades do Piauí com asfalto, faltam apenas 3. Então, eu vejo, Elivaldo, dentro do próprio Piauí, para os próximos meses, para o próximo ano em especial, muita coisa boa sendo realmente inaugurada pelo governador Wellington Dias, gerando emprego e renda com a própria obra, mas também aumentando a qualidade de vida e a produtividade do estado do Piauí, tornando-o mais atrativo ainda para novos investimentos, novos investidores que aqui querem desenvolver as oportunidades de negócio. Essa realidade de oportunidades pode repercutir no curto prazo, considerando a necessidade da retomada do processo de desenvolvimento econômico? Sem dúvida. As próprias obras, o próprio investimento público tem um efeito imediato no curto prazo na recuperação econômica. Todos nós sabemos, os que estudam um pouco de economia, que após uma crise, o papel do investimento público é fundamental, porque se você tem uma crise, você afugenta investidores que ficam reticentes em fazer investimentos. Então, o governo, o Estado tem esse papel de sair na frente, gerando confiança, gerando emprego e renda com o próprio investimento público, e a reboque vem o investimento privado, porque acredita naquilo que está sendo desenvolvido. Além de que, quando você realiza uma estrada, Elivaldo, quando você resolve um problema de água, você também resolve boa parte dos problemas que impedem que um investimento novo chegue. Então, você tem um efeito de curto prazo, o próprio investimento público gerando emprego e renda e fazendo circular recursos na economia, e o investimento de médio e longo prazo, uma vantagem de médio e longo prazo, que é a atração de investimentos na hora que você tem uma infraestrutura melhor, seja na área de energia, seja na área de rodovias, seja na área de logística como um todo. Como o Piauí termina 2020, um ano de pandemia, de dificuldades, de crise na saúde, no aspecto da condução da política econômico-financeira? Ora, por incrível que pareça, Elivaldo, mesmo depois de 2 crises, que são as maiores da economia brasileira nos últimos tempos, a de 2016, uma crise mais localizada no Brasil e que virou uma crise política, com o impeachment que houve, e agora a crise sanitária, que é a maior crise da história do nosso país, derivada da pandemia. Nós estamos, nesse ano de 2020, em termos de equilíbrio fiscal, no melhor ano desses 6 anos, pelo menos, que eu estou à frente da Secretaria de Fazenda. Com as contas em dia, não só a folha de pagamento dos servidores, mas todos os fornecedores do Estado. Estamos tendo espaço dentro do Tesouro Estadual para fazer investimentos. Então, boa parte dessas obras de mobilidade urbana, as contrapartidas dos convênios federais, são bancadas com recursos poupados pelo próprio Tesouro Estadual. Então, é uma situação bem mais confortável que anos anteriores. Porém, alertamos para o ano de 2021, porque nós não teremos a continuidade, em tese, dos auxílios, seja aos trabalhadores que perderam a renda, que era R$ 600, baixou para 300, e a expectativa é de não ter renovação em janeiro, seja auxílios a estados e municípios, e seja auxílios a empresas para manter os trabalhadores empregados. Então, o cenário de 2021 é muito imprevisível. Por isso que a cautela, a prudência em matéria de equilíbrio fiscal continua sendo um norte, uma prioridade do governador Wellington Dias, para manter o Estado funcionando direito, para poder não ampliar eventuais problemas gerados pela crise sanitária e pela crise econômica. O que o Conselho de Secretários de Fazenda, que o senhor preside, vai propor ao governo em relação à política econômica para 2021, considerando ainda a permanência, ou um cenário de permanência da crise da saúde? Bom, já estamos defendendo nas nossas últimas reuniões, e iremos formalizar isso provavelmente em janeiro, a continuidade dos auxílios, ainda que parcialmente. Por quê? Porque a segunda onda da pandemia está se concretizando aqui no nosso país. Então, medidas de endurecimento do isolamento e, consequentemente, de não flexibilização das atividades econômicas estão acontecendo já em alguns estados brasileiros, em algumas cidades brasileiras. Isso deve atingir o país como um todo e, portanto, enquanto não se debela a crise sanitária, você continua com os efeitos econômicos da mesma. Portanto, é fundamental que os auxílios, ainda que parcialmente, sejam mantidos por mais alguns meses. Então, seja a suspensão das dívidas dos estados,
seja um novo auxílio, como na Lei Complementar 173, seja o auxílio aos trabalhadores que perderam a renda, se continuar um valor menor, ainda que seja menor do que os R$300, que se continue com algum valor. Isso tudo é fundamental para essa transição da pandemia para um novo normal. Que, repito, os números em outros países e já em alguns estados brasileiros demonstram que essa segunda onda ela pode ser de uma magnitude até maior do que a primeira. Portanto, temos que ter muita cautela e lutar para que a União, que é o único ente da federação que pode se financiar, continue com os auxílios, ainda que parcialmente por mais alguns meses. Essa é a nossa defesa, mas estamos discutindo isso ainda no âmbito do Concefaz para ter uma posição unânime dos estados, como foi nesse ano de 2020 e gerou bons frutos para estados e municípios.